herança, projeto de Deus. Minha família é o sonho de Deus. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento com Deus aqui pela TV Itapetinga, retransmitido pela TV ID e também pela TV Yeshua aqui de São Paulo. Que bom estarmos juntos novamente, quero agradecer toda a audiência, todo o carinho, mandar meu beijo para todo mundo que me assiste aqui do Brasil, fora do Brasil, em todas as cidades, muito obrigada. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Hoje nós vamos falar sobre a insatisfação. Nós estamos vivendo um tempo de redes sociais, onde a comparação tem sido excessiva dia após dia, gerando um descontentamento com a nossa vida. Nós estamos nos sentindo muitas vezes inadequados, longe das nossas metas, e muitas vezes essas metas nem são nossas, mas estão sendo impostas, e a gente sem perceber começa a correr atrás do vento, e se sente insatisfeito porque não chega a lugar nenhum. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre simplificar a insatisfação, sobre se contentar mais com a própria vida, com a sua autenticidade, viver aquilo que o Senhor Deus viveu para você e para mais ninguém. Depois teremos dica de saúde emocional, papo de menina e o momento da oração. Tá imperdível, chama as pessoas para assistir com você e depois do intervalo comercial nós teremos o momento da palavra. Até já! Oiê, tô passando aqui para falar das minhas bíblias, a Bíblia da Andréa Alves em duas versões. Uma é a Mulher Moldada por Deus e a outra, a Mulher Motivada para Vencer. Você já conhece? Elas vêm com os meus livros aqui na parte da frente, onde você pode anotar, ler, preparar estudos, palestras. É uma facilidade só. As duas vêm com dois dos meus livros, então é o volume 1 e o volume 2. Você pode ter uma de cada ou escolher uma delas, a rosa ou a pink. Diga eu quero que nós faremos chegar em todo o Brasil, até mesmo no exterior. Você não pode ficar sem. Um beijo! Se você quer ajudar o Ministério de Andréa Alves, adquira um dos seus livros, Mulheres Motivadas para Vencer, volume 1, mais de 1.500 cópias vendidas. Moldada por Deus, volume 2, mais de 3.000 cópias vendidas. E para jovens e adolescentes, Manual da Menina Poderosa, mais de 1.500 cópias vendidas. Ajude esse ministério. Você pode comprar através do nosso site da TV Itapetinga ou através do telefone 11 980 24 16 26. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Bom, no momento da palavra de hoje nós vamos ler Números 11, versículo 1. E eu vou ler aqui na Bíblia da Mulher Moldada por Deus. Você já tem a sua Bíblia? Ainda não? Essa é a Bíblia da Andréa Alves, que vem com os meus livros aqui na frente, onde você pode levar para a igreja, dar estudos. É uma bênção. Você pode adquirir entrando em contato nas minhas redes sociais ou mandando um oi na página da própria TV Itapetinga. O texto diz assim, Números 11, 1. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. O que, ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Gente, aqui, Números, o povo saiu de uma escravidão, eram donos de nada e agora estavam a caminho de serem proprietários de uma terra. Mas parece que não entenderam nada. Não entenderam que iam ser donos, proprietários da promessa e continuavam reclamando. E o povo aqui estava se queixando do maná, estava se queixando que não tinha carne. E é esse o grande problema que nós estamos vivendo hoje no mundo. E não é só no mundo secular, no meio dos cristãos também.
Gente, nós temos vivido um tempo de insatisfação crônica, onde nada tá bom. Se você tem um carro, você quer trocar por um outro mais novo. Se você tem um celular, você já quer o modelo mais novo. Se você tem uma casa, você já quer outra melhor. E se você não entra nessa vibe de querer, você é chamado de acomodado, você é chamado de sem ambição, você é chamado de tanta coisa, porque o povo está se ajustando a uma sociedade doente. Qual é a doença da sociedade? É o consumismo desenfreado, onde tudo é medido pelas posses. Ninguém quer saber o que você é, mas o que você tem. Então a insatisfação, ela tem se multiplicado, sabe? Jovens se achando incapazes porque ainda não tem a casa própria. Quem tá com mais idade se achando incapaz porque ainda não conheceu o mundo todo. Sabe, assim, a gente vai se comparando cada vez mais e tudo começa a ficar muito sem graça na nossa vida. Afinal de contas, a gente tem um mundo, né, que tem caminhos super maravilhosos e o meu caminho tá tão preto e branco, o caminho do outro é tão cheio de brilho e o meu é tão simples. Não, alguma coisa tá errada comigo. E aí você entra nessa vibe de que alguma coisa tá errada e começa a se queixar, como o povo de Israel fez aqui em Números 11. Do que você tem se queixado ultimamente? Olha, não é pecado você desejar coisas melhores. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus com anseios, com desejos. Isso não é pecado. O pecado é quando isso se transforma em ganância. Nós vivemos tempos de ganância, onde tudo precisa dar muito lucro, onde tudo precisa dar muito sucesso, muito status. Eu preciso ter poder. Essa ganância é que tá estragando o mundo. Olha, gente, isso fica tanto no nosso subconsciente que outro dia eu fui fazer um simples passeio com meu marido no museu e eu não quis postar. Sabe por quê? Eu falei assim, não, museu? Ai, isso é tão simples. Nossa, as pessoas viajam o mundo inteiro. Eu só tô aqui no museu. E aí eu comecei a achar que aquilo não era importante, que não era bom, que não era brilhoso, que não era glamouroso. Falei, não, eu vou postar sim. Porque é a minha vida, é o que eu tenho. Eu quero me contentar na minha vida, eu quero me satisfazer na minha vida. Mas olha como fica no nosso subconsciente, a gente começa a viver em prol do outro. Não, a minha vida tá muito sem graça. Não é uma viagem internacional para eu postar, então eu não vou postar. Se não é uma coisa super glamourosa, então não vale a pena. Vale, é a sua vida. Bom, quando o nosso desejo vira ganância, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, nós começamos a achar que aquilo que Deus nos dá é pouco demais. Eles estavam recebendo maná. O maná ali era sustento, além de ser sustento, era carinho de Deus, era provisão, era amor, era cuidado. Só que o povo achou que aquilo era muito sem graça, era muito pouco perto do que eles tinham, só que lá eles eram escravos. Detalhe, só que eles queriam carne, eles queriam temperos diferentes, eles estavam com saudade daquele tempo. Então, o desejo, quando ele te traz insatisfação, é porque ele está te colocando num lugar de ganância, num lugar de descontentamento, num lugar de murmuração, num lugar que ofende o Senhor. Ofende. O versículo 1 diz que Deus se irou do céu. Porque o Senhor, ele fala assim, caramba, eu tô dando tudo para esse povo. Tô dando o meu melhor. Eu criei esse alimento só para eles. E eles reclamam. Bom, ter ambição é positivo. É um desejo positivo de crescimento e realização pessoal. Enquanto a ganância é uma ambição desmedida e egoísta, que busca obter mais do que se precisa. Muitas vezes à custa dos outros e ignorando a ética. Ou ignorando o nosso Deus, os valores de Deus. A ambição impulsiona a pessoa a melhorar e alcançar seus objetivos de forma construtiva, enquanto a ganância leva à insatisfação constante e a busca pelo poder e riqueza sem limites. Nunca nada tá bom. Se você está neste momento da sua vida não achando graça em nada do que você tem e tudo não tá bom, eu quero te dar uma péssima notícia. Você está insatisfeito e essa insatisfação ofende a Deus.
Desejar algo não pode nos levar à insatisfação pela vida que nós já temos, pela vida que já levamos. Então, se você está aí reclamando do seu maná, do emprego que o Senhor te dá, do salário que você tem, da casa onde você mora, do bairro onde você mora, você está ambicionando algo novo, se descontentando do que o Senhor já te deu. Isso é pecado. Então, corrija isso agora. Começa a agradecer pelo que você já tem. Começa a amar a vida que você tem para que você possa receber uma vida ainda melhor. Não entre nessa da ganância de querer ficar insatisfeito com tudo que é seu, porque isso ofende o Senhor. A insatisfação é o pecado que não agrada a Deus. A insatisfação atrai o juízo de Deus, como a gente leu agora em Números 1. O povo já estava liberto, mas ainda não tinham chegado na terra da promessa. Estavam no meio termo. Nós estamos nesse mundo no meio termo. Nós não chegamos no céu. Nós não chegamos lá no paraíso com o nosso Deus. Nós temos lutas aqui. Nós temos comparações que nos entristecem. Meu Deus, eu estou tão longe de conquistar isso. Mas nós estamos no meio do caminho. Nós estamos caminhando para esse paraíso. Então nós temos promessa. Nós temos a bênção do Senhor. Nós temos a companhia do Senhor, nós temos já bênçãos do Senhor. Então para de andar como se você não tivesse certeza de para onde você está indo. Você está indo para a casa do Pai, você está indo para o paraíso, para algo muito melhor. Então nós precisamos ter essa expectativa de que aqui na terra não é o máximo que a gente vai conseguir de felicidade, é lá no céu com o Senhor. Então há uma expectativa de uma promessa, mas a promessa ainda não chegou. O povo começou a se queixar. Queixar é extravasar as nossas insatisfações. Quando você começa a reclamar do seu marido, você está extravasando a sua insatisfação por ele. Quando você começa a reclamar do seu emprego, você está extravasando a sua insatisfação com o seu emprego. Quando você começa a falar mal da sua casa, do seu bairro, você está extravasando a sua insatisfação com tudo isso que o Senhor te deu. A insatisfação é contagiosa. Ela faz você passar isso para frente e tá todo mundo reclamando das mesmas coisas daqui a pouco por influência sua. A insatisfação seca a alma. Não vemos nada a não ser esse maná. Gente, o maná era a comida do Senhor para aquele povo. E eles reclamavam que eles não viam mais nada, só esse maná. Só esse maná era o banquete do Senhor para eles. Era para eles falarem: Jesus, uma comida que desce do céu, que o Senhor, um chefe de cozinha, preparou só para nós. É uma receita única, especial. Mas a insatisfação faz você dizer: é só esse maná que a gente tem para comer? Como isso deixa o coração do Senhor, nossa, irado. A insatisfação aqui ó, seca a alma, né? Não vemos nada a não ser só esse maná. Gente insatisfeita não consegue sorrir genuinamente, é aquela coisa forçada, é aquela coisa que você não se contenta com nada. Gente insatisfeita só vive brigando, tudo reclama. Gente insatisfeita não aceita o contraditório, tem que ser tudo igual a ela, tudo pensado igual a ela, senão ela ofende, ela não aceita. Gente insatisfeita vive como se a vida gerasse em torno de si mesma. Ou seja, entra o egoísmo, sabe, você perde o sentido de propósito, de fazer o bem, para trazer a bênção do Senhor para o outro. Não, se não me traz lucro, eu não faço. Então, sabe, você realmente começa a girar em torno de si mesma, com muito egoísmo. A insatisfação te torna insuportável, eu sei que você perceba. Você tem se sentido insuportável? É porque você anda insatisfeito com a sua vida. A insatisfação, ela corrompe a bênção de Deus. O Senhor pode dar a bênção que Ele quiser da sua vida, mas você não reconhece. O maná era uma bênção, mas para o povo era algo que eles estavam achando porcaria.
Então, a insatisfação, ela corrompe a bênção de Deus. Sabe, ele pode te abençoar com um maná, ele pode te abençoar com o melhor dessa terra, mas você não enxerga isso como bênção e reclama. E reclama porque você quer outra coisa, você está sempre insatisfeito. A insatisfação faz a gente dar nome de bênção àquilo que não é bênção. O problema não estava no maná, o problema estava na falta de apetite deles pelas coisas de Deus. Mas mesmo o povo reclamando, o Senhor continuou fiel e continuou enviando o maná. Porque o nosso Deus, ele não deixa de ser fiel quando a gente é infiel. Ele continua ali, firme e forte. Então, às vezes você acha que as coisas estão acontecendo na sua vida porque Deus está aprovando você. Por exemplo, o maná chegando todo dia, o povo achou que podia continuar reclamando. Afinal de contas, o maná estava chegando. Não é questão que Deus estava aprovando aquele povo. Na verdade, ele era fiel a si mesmo. Então, pela palavra dele, ele continuava enviando o maná, porque ele continua fiel. A insatisfação é a prova de que Deus não está aprovando os nossos resultados. Se você anda insatisfeito com o seu salário, com o seu trabalho, com a sua casa, com o seu bairro, com o seu marido, com a sua esposa, você não está tendo a aprovação de Deus. Pense nisso. Gente insatisfeita é alguém que nunca vai encontrar graça em nada. É muito triste viver com gente insatisfeita, gente. Gente com resultado aprovado por Deus é gente satisfeita, com brilho nos olhos. É gente que não se sobrecarrega. É gente que sabe compartilhar o alívio, sabe encontrar alívio no compartilhar das suas cargas. É gente que sabe que Deus está honrando a sua vida, os seus resultados, os seus esforços. A insatisfação traz sobrecarga, a pessoa quer fazer tudo sozinha, quer se matar em troca. Então se esforça muito e tem pouco resultado. Por quê? Porque a insatisfação fala mais alto. Então se você está se esforçando muito, está tendo pouco resultado, pode acreditar, você é uma pessoa insatisfeita. Quem faz as coisas com alegria, com satisfação, tem resultado. Porque o Senhor abençoa, o Senhor traz os clientes, o Senhor vê que você faz com amor, com missão, com propósito. A insatisfação traz sobrecarga, gente satisfeita, gente sobrecarregada. Cenário de insatisfação gera sobrecarga. Ninguém aguenta a longo prazo o peso de viver insatisfeito, ninguém. Gente, mina o ambiente, mina a família, mina tudo. É horrível. Viver o presente que a vida com insatisfação, é um pecado gravíssimo, gravíssimo. Se eu não uso a dádiva, que é a vida, para ser satisfeito, contente e alegre, o que vai me sobrar? A vida vai se tornar um fardo e não um privilégio. Gente, o que você tem feito da sua vida? O que você tem decidido fazer da sua vida? A insatisfação traz desânimo e morte. Se você anda desanimado, pode acreditar que vai morrer sonhos, que vai morrer projetos, vai contaminar a sua fé, você não vai acreditar nas promessas do Senhor. Olha que tristeza, a insatisfação crônica da alma. Você não merece viver assim, gente, pelo amor de Deus. De tanto o povo querer uma coisa diferente, Deus manda codornas e eles morrem de tanto comer. Foram dominados pela gula, pela ganância. A insatisfação faz dominar pela ganância. E como a gente mata a insatisfação? Lá no verso 16, a gente vê aqui, ó, Números 11, 16. Diz assim, ó. Ai, peraí que o meu marca-página saiu. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então, como que eu mato a insatisfação? Eu reparto a minha carga. Os pormenores da vida sempre vão existir, o mundo jaz no maligno. Você não consegue resolver tudo sozinho. Você não consegue resolver tudo sozinho. Então peça ajuda, reparta, faça. Ai, tô ajeitando minha câmera aqui, desculpa, gente. Peça ajuda, faça, sabe? Compartilhe as suas dificuldades. Você não é um super-herói. Você precisa resolver as coisas
conjuntamente com as pessoas. Então, você precisa entender que você precisa repartir as suas cargas. Versículo 18. Vamos ver o que diz o versículo 18? Eu melhorei aqui o brilho, gente. Então, se vocês se sentirem um pouquinho diferente, eu que mexi aqui, tá? Para vocês me enxergarem um pouquinho melhor. Versículo 18. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Busca a santidade. Não adianta Deus mandar a melhor comida, o melhor tempero, se você não souber receber o presente de Deus. Um coração insatisfeito vê defeito naquilo que é presente. Comida mata a fome do corpo, mas não mata a fome da alma. Um bom salário garante comida na mesa, mas não garante alegria e harmonia. Já vi gente com muito pouco mais feliz do que muito milionário. É por falta de santidade que o ser humano começa a ganhar um dinheirinho e quer pisar nos outros. É por falta de santidade que o camarada ganha um dinheirinho e acha que todo mundo só quer sugar ele. É tudo pela graça, a vida é um sopro, nós nunca venceremos a insatisfação sem um compromisso sério com a santidade. Quanto mais santos diante de Deus, mais plenos e satisfeitos nós seremos. Quanto mais você se santificar, mais satisfeito você será com a sua vida. Então, se você está reclamando demais das suas coisas da sua vida, você está na carne. Você não está em santidade, você não está em comunhão com o Senhor. Busca santidade. Versículo 23. Vou ler para vocês, peraí. Versículo 23. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verá se a minha palavra se há de cumprir ou não. A mão do Senhor, você quer viver satisfeito? Lembre-se, a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está estendida para abençoar o seu povo, e quanto mais gratos nós nos apresentamos diante de Deus, mais as suas mãos se estendem ao nosso favor. Mas quanto mais ingratos, mais as suas mãos se deslocam em nosso desfavor, porque a murmuração não atrai bênçãos, mas a gratidão atrai. Deus está sempre disposto a fazer mais pela vida de quem é grato. Os 10 leprosos foram curados, mas o que voltou para agradecer, além de ser curado, também foi salvo. A gratidão supera qualquer expectativa, gente. Deus sempre tem mais o que fazer na vida de quem é grato e satisfeito. O que você está esperando para ser satisfeito com a sua vida, com a sua alma? A mão do Senhor está sobre você e Ele pode fazer os seus planos prosperarem ou retrocederem se você continuar nessa sua insatisfação. Quanto mais insatisfação, mais retrocesso. Um lar de gente satisfeita não é um lugar gostoso para a gente voltar no final do dia. Um lar de gente feliz e satisfeita, cheia de gratidão, é o melhor lugar da terra. A gente conta as horas para chegar em casa. Que a sua casa seja esse lugar. Que as pessoas queiram estar, que as pessoas queiram voltar. Seja um lugar, seja um lar de gente satisfeita. Olha, seja contente no Senhor, que a insatisfação não tenha vez no seu casamento, no seu lar, nos seus negócios, que você não seja uma pessoa insatisfeita, mas que você seja uma pessoa satisfeita e contente no Senhor, que possamos nos santificar, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas. Então, que a santidade trabalhe em nosso coração e retire de nós toda a insatisfação, gente. Simplifique a insatisfação, desfaça esse nó de amargura, deixe o Espírito Santo desfazer esse nó de retaliação, de alma seca, e que nós, o povo de Deus, sejamos conhecidos não por nossas queixas, mas por nossas alegrias, apesar das circunstâncias. Fazei tudo sem murmurações, como nos diz lá em Filipenses. Seja o melhor filho possível, seja a melhor mãe possível, seja a melhor esposa possível, seja o melhor esposo possível, seja o melhor funcionário possível. Que o Espírito Santo venha sobre nós e nos faça felizes, pessoas felizes e satisfeitas. Felizes porque o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Felizes porque não chegamos na terra da promessa, mas não somos mais escravos de Satanás. Felizes porque Ele rasgou nossas dívidas, nos deu uma família, porque Ele nos dá condições de viver. E por mais que a vida não seja do jeito que a gente quer,
Ele já nos livrou do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Busquem em Deus a sua satisfação e sejam alegres no Senhor. Diga ao Senhor o quão feliz nós somos por pertencer a um Deus de amor. Gente, essa palavra, ela tocou profundamente o meu coração. Eu estava vivendo numa insatisfação crônica sem perceber. Eu estava me comparando o tempo todo com pessoas das redes sociais. Eu estava o tempo todo achando a minha vida inadequada, minha vida fora do eixo, a minha vida sem conquistas materiais, que essa é a métrica do mundo, né? E eu estava muito me distanciando no meu coração muito da santidade que o Senhor pede que tenhamos para vivermos satisfeitos e contentes. E eu escutei essa palavra, gente. Essa palavra, ela foi ministrada ao meu coração pelo pastor Rafael Abdala, lá da primeira igreja batista de Guarapari. E eu anotei tudo. Eu anotei porque primeiro foi uma lição para mim. Eu anotei para eu pôr em prática. E eu falei, eu preciso compartilhar isso no meu programa. Eu preciso compartilhar isso para as pessoas que me assistem, porque, gente, isso é libertador. Se contentem com a vida de vocês. E aí, sabe que eu perguntei para Deus, eu devo sair das redes sociais? E o Senhor falou, não, somente a satisfação da sua vida, com a sua vida. Não queira viver o projeto do outro, viva o meu projeto para a sua vida. Não queira se comparar com o outro, se compare consigo mesmo, com aquilo que eu tenho te passado, com aquilo que eu espero de você. Sabe, gente, cada um tem a sua própria bandeira, cada um tem a sua própria visão, cada um tem a sua própria missão. Se concentre na missão que o Senhor Deus deu para você. Então, eu compartilho essa palavra que foi assim um divisor de águas da minha vida. Mudou totalmente a minha forma de pensar, de olhar uma rede social. Mudou, porque o Senhor Deus me encheu de contentamento e satisfação pelas minhas coisas, pela minha vida, pelo meu projeto, pela minha missão. Então, não perca tempo vivendo a vida do outro, não. Você tem uma vida inteira para você viver. Você tem um projeto inteiro de Deus para você. Sai um pouco das redes sociais e vai viver, vai produzir. Gente, a rede social, ela é um roubo, porque você fica vendo história dos outros, rodando o feed, vendo coisas dos outros. E a sua vida? E as suas histórias? E as suas satisfações, os seus contentamentos? Não deixe ninguém roubar isso de você. Só você tem esse poder de deixar o outro roubar. Então, é sobre isso. Eu fiz questão de compartilhar, eu espero que você tenha sido tocado profundamente e que a satisfação, o contentamento, a alegria seja a companhia de vocês, que nós possamos ser conhecidos como o povo que agradece, não como o povo que se queixa. Amém, meus queridos? Deus abençoe a sua vida. Depois do comercial, nós vamos ter o Dica de Saúde Emocional. Eu te espero. Até já! Oiê, tô passando aqui para falar das minhas bíblias, a Bíblia da Andréia Alves em duas versões. Uma é a Mulher Moldada por Deus e a outra, a Mulher Motivada para Vencer. Você já conhece? Elas vêm com os meus livros aqui na parte da frente, onde você pode anotar, ler, preparar estudos, palestras. É uma facilidade só. As duas vêm com dois dos meus livros, então é o volume 1 e o volume 2. Você pode ter uma de cada ou escolher uma delas, a rosa ou a pink. Diga eu quero que nós faremos chegar em todo o Brasil, até mesmo no exterior. Você não pode ficar sem. Um beijo! E no Dica de Saúde Emocional de hoje, eu quero falar sobre as métricas de comparação. A gente falou isso já no momento da mensagem, mas, gente, é muito sério o que está acontecendo. A rede social, ela coloca uma régua, e essa régua, ela quer medir todo mundo por essa régua. Então, qual é a régua? É a régua da fama, é a régua do sucesso, é a régua da ambição materialista, de você conquistar, é da riqueza, é da ganância. Essa é a métrica das redes sociais. E se a gente não se a gente não se santificar, se a gente não
fazer tudo o que eu falei durante a mensagem, você vai acabar entrando nessa métrica. Então você vai começar a se medir pela métrica do mundo. Opa, eu não tenho 4 carros. Opa, eu não tenho um carro importado. Opa, eu não viajei o mundo inteiro. A minha viagem é só até a praia aqui pertinho. Opa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não conquistei. Gente, isso vai gerando um apequenamento da vida tão grande, que sem você perceber, você começa a desprezar coisas da sua vida, porque você não tem as coisas da vida do outro. Então, a minha dica de saúde emocional é: diminuam o tempo de redes sociais, ou façam jejum periódicos de redes sociais. Eu tenho feito um jejum de 10 dias sem redes sociais no mês. É um tempo para me desintoxicar, para eu buscar mais o Senhor, para eu... e os outros dias você não faz isso? Não, continuo buscando. Mas é um padrão que eu coloquei para mim. Talvez eu até aumente isso, talvez metade do mês só que eu vou ver redes sociais, ou coloque um limite durante o dia, mas não desperdice a sua vida olhando a vida dos outros. Gente, isso é um caminho sem volta, isso é viciante, e isso vai envenenando a nossa mente, e a gente vai se tornando insatisfeito crônico, se tornando depressivos, a gente vai se tornando... hoje nós já falamos na área de saúde sobre a depressão das redes sociais, que é uma depressão gerada realmente pela comparação. Eu não tenho aquilo. Eu não tenho aquele corpo, eu não tenho aquele dinheiro, eu não frequento aqueles lugares. E aí você vai se sentindo cada vez mais inadequado, cada vez mais apequenado. Essa é a palavra, você se apequena para caber no mundo do outro. E você esquece da expansão que é o seu mundo, que é o que Deus planejou para você ser. Então, a minha dica de saúde emocional é: resgate a sua autenticidade, resgate o que você gosta, o que você acredita, qual é a sua bandeira. Não vai na bandeira do outro. Hoje as pessoas estão polarizadas, extremistas, né? As pessoas não estão abertas a diálogo. Não pegue bandeira de ninguém. Qual é a sua bandeira? O que você defende? Qual que é a sua verdade? Aliás, qual é a verdade de Cristo na sua vida, né? Então, sai um pouco desse clima de ódio que se instalou no mundo, principalmente nas redes sociais. Sai desse clima de ganância que se instalou também nas redes sociais. Sai desse clima de insatisfação constante que também se instalou nas redes sociais. Comece a agradecer, comece a olhar para você e celebrar o que você tem, o que você é, o que você acredita, a sua própria maneira de ver o mundo, de trilhar os seus caminhos. Ande na contramão desse mundo doido e maluco que quer te convencer que a sua vida é uma porcaria. Abra os teus olhos, abra os olhos das tuas emoções. Não se envenene por isso. Não deixe isso te envenenar, por favor. Essa é a minha dica de saúde emocional para você. Depois do intervalo a gente vai falar do Papo de Menina. Até já! Oiê, tô passando aqui para falar das minhas bíblias, a Bíblia da Andréia Alves em 2 versões. Uma é a Mulher Moldada por Deus e a outra, a Mulher Motivada para Vencer. Você já conhece? Elas vêm com os meus livros aqui na parte da frente, onde você pode anotar, ler, preparar estudos, palestras. É uma facilidade só. As duas vêm com 2 dos meus livros, então é o volume 1 e o volume 2. Você pode ter uma de cada ou escolher uma delas, a rosa ou a pink. Diga eu quero e nós faremos chegar em todo o Brasil, até mesmo no exterior. Você não pode ficar sem. Um beijo! E no Papo de Menina de hoje, nós vamos falar também sobre comparação. Gente,
Lá na África tem um monte de criancinha que sorri quando chega alguém, quando oferece uma comida. E sabe por que eles sorriem? Porque lá as redes sociais não invadiram a vida deles como invadiram as nossas. Então lá eles não têm as métricas de comparação. Lá todo mundo não tem, ou quando recebe, todo mundo recebe. Então eles não se sentem menores do que ninguém. Isso é super importante. Quer dizer, aqui nós estamos vivendo totalmente o contrário. Adolescentes estão entristecidos porque não tem um iPhone 17. Adolescentes em depressão porque não tem o tênis caro da marca. Gente, vamos começar a abrir os olhos? Vamos começar a ter uma maturidade? E se você é um jovem cristão, uma menina cristã, começa a ter os valores espirituais. Para de querer ser a pessoa que vai atrás de marca o tempo todo e, sabe, respeita o dinheiro dos seus pais. Respeita também viver uma vida que não seja só de consumismo, que só seja para consumir e mostrar para o outro que você tem, sabe, que você possa mostrar para o outro Jesus, que você possa ter mais santidade, de não ficar competindo com o outro o tempo todo, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, sabe, isso é muita criancice e a gente precisa começar a dar mais testemunho de Cristo. Então, meu papo de menina hoje é mais uma bronca também, para você parar de ser tão mimada ou mimado, querendo só coisas que o papai compre, que a mamãe compre, esquecendo que o que você tem que compartilhar com o outro não é as suas conquistas materiais, são as suas convicções, é o seu amor a Cristo, é a salvação na sua vida, o Senhor perdoou os seus pecados. Isso é mais importante do que um iPhone 17. Isso é mais importante do que você ficar postando tanto consumismo, tanta roupa de marca. Vamos abrir um pouquinho os olhos? Vamos testemunhar mais? Vamos falar de Jesus e menos da gente? Eu acho que esse é um puxão de orelha mesmo, porque a juventude está muito ligada ao consumismo e querer ser melhor que o outro, e querer mostrar mais que o outro, e querer adquirir, não sei o que lá. Não, para, gente, para. A gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui para mostrar a cruz de Cristo, para mostrar o amor de Jesus, para mostrar que Ele nos salvou na morte, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, muda o seu foco de vida, para de só pedir, de chorar, de ficar com depressão, porque você não tem o gloss daqui com Milano, porque você não tem... Para! Gente, tudo isso é muito gostoso ter. Se a gente ganha, a gente tem que ficar feliz. Se a gente não ganha, não tem problema. A gente tem outro gloss que é mais baratinho, mas que fica bonito do mesmo jeito. Então, vamos começar a valorizar os gestos dos nossos pais que se esforçam tanto para comprar, às vezes, alguma coisa que eles nem podem, só porque você vai ficar em depressão. Me poupe. Começa a ensinar suas emoções a se contentarem no Senhor, a amar, a agradecer a Deus tudo aquilo que Ele tem te dado. Então, menos insatisfação, por favor, e mais contentamento, e mais testemunho, e mais santidade. Acho que é isso que o Senhor Deus espera de nós, de mim, de você. E você, por ser jovenzinho, por ser adolescente, não tá fora dessa santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Então, a gente tem que ter respeito pelo outro, a gente não tem que ficar querendo humilhar ninguém, ser melhor do que ninguém. Tudo isso, gente, a gente só consegue fazer com santidade, com temor ao Senhor. Então, que você possa buscar o Senhor com mais temor e fazer da sua vida um testemunho vivo desse Deus incrível que você serve. Amém, meus queridos. Eu te espero no próximo bloco para o momento da oração. Até já! E vamos agora para o momento da oração. Você que tem o seu pedido, o seu agradecimento, agora é hora de nós colocarmos no altar do Senhor. Vamos juntos clamar por aquelas situações que só o Senhor pode resolver. Então, que você possa fechar os seus olhos agora e acreditar e confiar que o Senhor Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse programa, obrigada por essa palavra libertadora, maravilhosa, que nos chama à santidade e nos chama à satisfação em Ti, Senhor. Pai, nos perdoe por estarmos nos envenenando com os valores do mundo, nos perdoe por estarmos usando as métricas do mundo de conquista, de ganância, de competição, de insatisfação, de queixas.
Nos perdoe, Senhor, que possamos ser, ó Pai, exemplos de um povo feliz, que se contenta com aquilo que o Senhor nos dá. A Tua palavra diz, se tiverdes o que comer, o que beber, estejam satisfeitos com isso. Estejam satisfeitos com isso. E muitas vezes a gente tem o que comer, a gente tem o que se vestir, mas a gente não está satisfeito. Então, Pai, nos perdoe por estarmos sendo envenenados mesmo por essa métrica das redes sociais. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vencer essa métrica com a sua medida, Pai, com a sua medida de amor, de contentamento, de felicidade, nas coisas simples. Queremos simplificar, ó Pai, a nossa vida, tendo satisfação nela, nos achando abençoados, ó Pai, e amados por um Deus de amor. Senhor, abençoe todas as pessoas que estão agora com seus pedidos em mãos, que o Senhor traga, ó Pai, resposta, traga caminhos no deserto, traga provisão, traga o milagre, traga o diagnóstico, traga a cura, traga o tratamento. Ó Senhor, tenha misericórdia, Pai amado, daqueles que precisam de um leito no hospital, abre a vaga, ó Pai, cria essa vaga para o teu filho, traz, Senhor Deus, paz nos lares, restauração, ó Pai, nos relacionamentos. Traz, Senhor Jesus, santidade no meio do teu povo, seriedade, contentamento, satisfação. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai querido, a sermos referência nesse mundo de uma vida simples, feliz e abençoada, debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de todos os problemas que estão diante de Ti nessa hora, que as pessoas estão te ofertando, né, te clamando através desse programa, que o Senhor possa responder ao teu povo, ó Pai, e nós daremos a Ti a honra, a glória e o louvor, porque sabemos que a Tua boa mão é que nos sustenta, é que nos livra, é que nos abençoa. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua provisão, pela sua satisfação no nosso viver. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Eu espero que você tenha sido grandemente edificado. Eu estou muito feliz de ter feito esse programa. Deus abençoe a sua vida. Shalom para você. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Beijinho e eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau. Minha herança, projeto de Deus, minha família é o sonho de